Olá, tudo bom? Você tem diabetes e tem dificuldade para pentear o cabelo, alcançar um objeto numa prateleira mais alta, colocar a mão atrás das costas, na linha da cintura, tá se tornando uma tarefa difícil para você porque parece que seu ombro tá congelado, tá travado? A maioria das pessoas pensa que esse travamento é uma coisa natural, que acontece com o passar do tempo, né? Acontece mesmo com a idade. Ou assim, uma tendinite, uma coisa mais simples, mas o que a ciência vem descobrindo é uma relação surpreendente entre realmente a resistência à insulina, o pré-diabetes, o diabetes descompensado e esse problema do ombro, chamado ombro congelado ou capsulite adesiva. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo isso, fica atento, porque eu vou te ensinar inclusive como fazer um teste caseiro agora mesmo para descobrir se o ombro tá travado ou não e se é por causa do açúcar ou não. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar, né, se você sente dor no ombro, alguma outra dor no corpo, qual é o lugar do seu corpo que dói mais? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Antes de tudo, vamos fazer o teste, né? Pra você ver aí se você tá com o ombro congelado ou não. Pra você fazer esse teste clínico simples pra identificar essa questão do ombro congelado, tem dois passos, né? Primeiro, você tenta levantar os dois braços verticalmente acima da cabeça. E o segundo passo, você tenta colocar a mão afetada, né? A mão do ombro que dói mais, atrás das costas, tentando alcançar a escápula oposta. Então, se o seu braço não sobe e mesmo assim a outra mão tá saudável para empurrar ele encontra um fim de curso mais rígido, um bloqueio físico, que é mais intransponível. E normalmente isso pode ser um sinal de capsulite adesiva, a articulação pode estar mecanicamente travada. Tem uma questão quando o bloqueio está principalmente ativo, mas a mecânica está preservada. Se você não consegue levantar o braço sozinho devido à dor, mas se alguém segurar o seu braço e você usar a outra mão, ele sobe normalmente até o topo. Então, esse bloqueio apenas ativo sugere uma tendinite do manguito rotador ou uma bursite. A mecânica está preservada, o que impede o movimento é só a dor. Então, se o seu teste já apontou um travamento mecânico, a gente tem que prestar atenção redobrada. O seu ombro está revelando o que pode estar, enfim, né, relacionado com o açúcar do sangue, pode estar relacionado com a glicose excessiva, resistência à insulina. E essa questão de correlacionar as articulações, principalmente do ombro, né, que é uma articulação mais móvel que a gente tem no nosso corpo, com o açúcar do sangue, é muito interessante e faz todo sentido. Vamos falar mais sobre isso. Mesmo que você não tenha esses sintomas, é importante assistir o vídeo para não ficar com esses problemas, né? Os ortopedistas de ponta cada vez mais acendem esse sinal de alerta metabólico quando a pessoa tem o ombro travado, porque dados científicos, estatísticos mostram que indivíduos com distúrbios glicêmicos, já com dificuldade de controlar o açúcar do sangue, têm uma taxa de capsulite adesiva significativamente superior à da população saudável, independente da idade que a pessoa tem, inclusive pessoas mais jovens. Então, quanto pior o controle da glicose, maior o tempo de exposição ao açúcar elevado, né, na corrente sanguínea, mais severa é a evolução dessa rigidez dos ombros. O ombro congelado muitas vezes funciona como um primeiro aviso físico da resistência à insulina para muitas pessoas, então é muito importante esse assunto. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da anatomia dessa cápsula articular do ombro de uma forma simples para a gente entender, né? O ombro, ele é envolvido por uma cápsula articular, um envelope, digamos assim, de tecido conjuntivo feito de fibras de colágeno, que garante os movimentos amplos, né? Na capsulite adesiva, esse envelope está sofrendo uma inflamação crônica, um espessamento, o que leva a uma fibrose progressiva. Então, isso está muito relacionado ao processo de glicação do colágeno, porque quando a glicose permanece alta no sangue, ela se liga às proteínas do corpo de forma mais definitiva. Então, é como se a gente pudesse imaginar um açúcar caramelizando, se solidificando, e aquelas fibras do colágeno que deveriam ser flexíveis, maleáveis, vão ficar mais rígidas, dificultando a função dele. Essa reação gera compostos chamados AGEs, que a gente traduz para produtos finais de glicação avançada. E esses produtos criam ligações cruzadas anormais, fazendo com que um tecido que antes era elástico, maleável,
fique rígido, espesso, endurecido. O colágeno literalmente acaba sendo modificado pelo açúcar. Inclusive eu tenho vídeos aqui no canal já falando mais sobre isso. E como o açúcar degrada o colágeno, né, para a pele, enfim, né, para a parte de rejuvenescimento. Mas nesse vídeo aqui eu tô te dando um alerta ainda maior. Como o colágeno é prejudicado pelo açúcar para as suas articulações. Então isso é ainda mais, né, complicado. Um exame que vai ajudar você e o seu médico, obviamente, a determinar um risco maior ou não é a hemoglobina glicada, que mede a média do açúcar nos últimos 3 meses. Quanto maior for a sua hemoglobina glicada, maior é a taxa desses AGEs e maior pode ser o dano estrutural ao seu ombro. Então me conta aqui embaixo nos comentários se você mede sua hemoglobina glicada normalmente, qual foi o valor da sua última hemoglobina glicada. Deixa sua curtida no vídeo para me ajudar e se você conhece alguém que vive com diabetes, já aproveita e compartilha esse vídeo, vamos ajudar mais pessoas. Essa questão de saúde tem umas 3 fases de alerta bem clássicas assim. A primeira fase é o do congelamento, né, que é chamada também de hiperálgica. A dor articular é muito forte e piora dramaticamente à noite, tornando impossível você deitar sobre o ombro afetado. Muitas vezes ela pode ser confundida com tendinite, mas a perda de mobilidade naquele ombro já começou. A segunda fase, de fato, se chama de ombro congelado, que é a fase da rigidez. A dor aguda diminui, mas o bloqueio mecânico atinge o ápice, né, o momento crucial dele. Tarefas simples, como vestir um casaco, abotoar o sutiã, colocar alguma coisa, né, pegar alguma coisa que estava no banco de trás, ficam muito difíceis devido à fibrose que está mais consolidada. A terceira fase é o descongelamento, ou seja, a recuperação, em que a gente tem uma restauração gradual e extremamente lenta dessa articulação, né, da mobilidade desses tecidos, que pode se arrastar aí por meses ou anos. A gente sabe que os problemas de ombro são problemas a serem tratados e curados de médio a longo prazo, né? Então, isso é uma questão muito mais delicada. Tem um erro que é muito grave, porque as pessoas tendem a achar que essa progressão é natural, do tipo, meu ombro está inflamado, nada dura para sempre nessa vida, então eu vou ficar aqui na minha, né? Literalmente cruzar os braços, não vou fazer nada, o meu ombro vai resolver sozinho. Esse é um erro muito complicado, porque cientificamente, se você não faz a fisioterapia precoce, a cápsula articular pode se consolidar e consolida a fibrose, fazendo com que a pessoa nunca mais consiga recuperar 100% aquela mobilidade original do ombro, levando inclusive a sequelas permanentes. Então, é importante que você modifique a sua relação com a alimentação, eu vou te dar algumas dicas aqui, mas também é importante que você vá ao fisioterapeuta para fazer os exercícios prescritos para você fortalecer os músculos do ombro, os músculos das estruturas adjacentes, para você voltar a ter força nesse braço e prevenir problemas mais graves a longo prazo. Pensando em como tentar melhorar essa lesão, né, de dentro para fora, a gente tem que falar da inflamação silenciosa, que acaba acontecendo em quem vive com diabetes descompensado, né? Esse ambiente metabólico adverso, assim, do diabetes, ele é marcado por um excesso de citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, proteína C reativa. Então, esse combo inflamatório degrada a microcirculação que justamente nutre os tendões do ombro, o que reduz a capacidade de reparo tecidual. Isso eleva drasticamente o risco de bursite severa, síndrome do impacto e tendinopatia calcária. Se o metabolismo está mais inflamado, os tendões podem sofrer consequência. Então, o objetivo real é a gente tentar melhorar o perfil nutricional. Claro que nenhum alimento vai desfazer uma fibrose mecanicamente, né? Ali atuar diretamente no ombro. O papel da nutrição, na verdade, é modular esse terreno biológico, né? Diminuindo a inflamação, interrompendo a formação de mais AGEs no corpo da pessoa. Então, quais são os nutrientes que você deve consumir no seu dia a dia? Proteína, aumentar o aporte proteico. Ovo, peixe, frango, iogurte natural, fornecem aminoácidos que são necessários para a regeneração do tecido conjuntivo durante a fisioterapia. Outro grupo de alimentos que é muito importante são os ácidos graxos ômega 3, porque eles são naturalmente anti-inflamatórios. Então, peixes gordos de águas profundas, sardinha, atum, mesmo os enlatados, salmão, arenque, enfim, reduzem a produção de mediadores inflamatórios e melhoram essa complacência articular.
Vale a pena também acrescentar as sementes que têm os precursores de ômega 3, como a chia linhaça, por exemplo. O magnésio também é um outro nutriente muito relacionado porque ele é essencial para otimizar receptores de insulina e melhorar a captação da glicose. Então, a gente está pensando em melhorar essa questão metabólica, melhorar o metabolismo do carboidrato, o magnésio faz todo sentido. Então, sementes, castanhas, cacau, abacate, vegetal verde escuro, são ótimas opções. E os polifenóis antioxidantes também, como a quercetina e o resveratrol, das frutas vermelhas, da uva roxa, do cacau, da cebola roxa, combatem o estresse oxidativo que acelera o dano ao colágeno. Então, vale a pena a gente também dar uma reforçada em alguns temperos, como a cúrcuma, por exemplo, super rica em curcumina, um dos moduladores inflamatórios mais estudados para dor articular, realmente. E quando a gente pensa em acrescentar cúrcuma no dia a dia, a gente pensa nesse mesmo momento acrescentar uma gordura saudável, como por exemplo os peixes gordos ou as sementes que eu te falei, e a pimenta do reino, porque a piperina da pimenta do reino pode aumentar em até 2000% a absorção da curcumina, o que é realmente muito significativo. Se você quer ajuda para diminuir a inflamação, ajuda para controlar o açúcar do sangue, para emagrecer, dá uma olhada nos links que eu vou deixar aqui embaixo para os meus desafios de 10 dias. Todos os dias você recebe dicas, receitas, informações. Eu tenho certeza que você vai adorar. Com esse vídeo aqui eu quero te deixar um alerta, então, sobre essa questão de como o açúcar do sangue, a inflamação sistêmica, pode prejudicar as articulações, principalmente a articulação do seu ombro, que é muito importante para você manter a sua autonomia conforme você vai envelhecendo. Então, se você sentiu algum problema, é muito importante que você marque uma consulta com um ortopedista, com o seu endocrinologista, tenha ido aos seus médicos, ao seu nutricionista da sua cidade. Lembre de fazer os seus check-ups, realize os seus exames de sangue, de imagem, vê qual é o problema do seu ombro, trata esse problema com o fisioterapeuta, não espera piorar. Tudo que a gente vai deixando para lá, na hora a conta vai chegar. Então lembra de buscar ajuda. Esse vídeo aqui é meramente informativo para acender essa luz amarela aí e você buscar ajuda. Isso é super importante para você. Se esse vídeo te ajudou, deixa curtindo o vídeo. Isso é muito importante para mim aqui no canal. Aproveita também, compartilha com quem você sabe que vai gostar e com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem. E não deixa de se inscrever no canal. Tem um vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Até a próxima. Tchau, tchau.